Bom, vocês assistiram a aula? Conseguiram assistir? Ixi, prof, eu não assisti, porque... Não tem nem porquê, eu só não assisti. Não, tudo bem. Também não assisti. Não? Ok. Cadê Paulinha? Bom, avisem o pessoal que a aula já começou. Hoje eu vou encerrar bem mais pontualmente, tá? Depois, logo em seguida, eu já tenho um compromisso. Eu passei para vocês um texto que ele vai falar, né, do social e o cultural na perspectiva histórico-cultural, que é uma das abordagens aí, um olhar da psicologia. Como nós já vamos ter, e eu não sei se vocês vão ter ela, eu acho que não na matriz nova, eu resolvi passar um texto para vocês saberem, porque talvez eu acho que só ano que vem, os alunos que entram no próximo ano, que vão ter essa disciplina, né, desse olhar da histórico-cultural aí, ou da sócio-histórica, dentro da matriz, né, onde você tem a perspectiva de clinicar e tal, né? Tem também a neuropsicologia também pelo viés da histórico-cultural. Então eu resolvi colocar para vocês, né, porque dentro de um dos textos que a gente trabalha tem essa perspectiva também. E aí, como a gente tinha um texto aí que é de quinta sobrando, né? Por causa que não foi feriado no dia do feriado do dia do professor, ficou sobrando, então, uma aula aí. Aí eu resolvi apresentar para vocês qual que é a perspectiva do social e cultural dentro da histórico-cultural, né? Então, deixa eu passar aqui. Avisem para o pessoal que já começou, por favor. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Aqui. Me avisem. Nossa, aí eu vi, hein? Presença. O que colocou? Agora eu vou, peraí. Ah, muito obrigada. Fala para a Paulinha vir para a aula que eu tô chamando ela. Bom dia, Jane. Bom dia. Gente, alguém que entrou assistiu a aula? Viu certinho? Alguém aí teve tempo para assistir? Tá bom. Tá aparecendo esse aqui, né? Vou tirar o chat. Deu? Apareceu para vocês? Apareceu, né? Eu preciso de alguém me dando retorno. Sim, Tá. sim, apareceu. Beleza. Então, bom. Obrigada. Então, o que a gente vai ter aqui, né? Os desdobramentos das ideias do materialismo histórico dialético na psicologia têm sido frequentemente tomados em consideração, principalmente a partir da proposta do Vygotsky, sua teoria do desenvolvimento. E aí, quem teve comigo o desenvolvimento viu também essa perspectiva, né? Que aí vocês viram também, teve disciplina com o professor Victor também, lá na parte da psicologia da aprendizagem, né? A gente também utiliza de epistemologia marxiana, né? Então ele tem aí um viés de Marx, né? Tem possibilitado também diversas construções teóricas, bem como servido aí para diferentes práticas, né? Então, não obstante as bases que fundamentam algumas formulações teóricas derivadas de suas ideias serem as mesmas, materialista, né, histórica e dialética, observamos o uso de diferentes nomenclaturas, sócio-histórica, histórico-cultural, cultural, sociocultural, e encontramos diversos sentidos para os usos dos conceitos de social e de cultural. Daí ele coloca, diante dessas variedades linguísticas, questionamos sobre as possíveis implicações teóricos e metodológicos. O que ele coloca aqui, que é super legal, e eu estou tentando achar um texto, eu peguei um texto do livro, e é um texto do Mary Jane Spink e do Peter Parker Spink. Eu usei eles muito em um dos meus
dos meus TCCs quando eu finalizei meu segundo curso, né? Eu usei muito a base dos SPINCs, por exemplo, para alguma coisa. Só que o jeito da escrita deles para falar da psicologia social, aí vocês vão ver que tem várias psicologias. Bom dia, querida. Tem um jeitinho ali que fica meio confuso, porque eles usam trechos de livro. Aí eu iniciei. Achei um outro texto mais didático que eu vou apresentar para vocês semana que vem, que eu super gostei, que fica bem mais divididinho, sabe? Aí é social por esse viés, por esse viés, por esse viés. Que eles vão até chegar aqui na América Latina, né? Que aí a gente tem esse desdobramento aqui na América Latina. Então, aqui a gente já começa a ter um olhar mais social. Por quê? Porque ele tem um viés mais marxista, a histórico-cultural, só que ele é um viés soviético, tá? Então, ele tem essa pegada. Quando a gente vai estudar psicologia social, ele vai ter ali uma escola norte-americana, depois eu vou explicar isso para vocês na outra, porque aqui linka um pouco, né? Dá para a gente utilizar já e entrar nessa pegada aí um pouco mais da psicologia social. E essa é uma das abordagens, então, que vocês podem sim, que a professora Fernanda, do nosso quadro de professores, é especialista nessa área, ela que tem aí esse olhar mais apurado sobre essa abordagem, para trabalhar com vocês a parte da atuação clínica, o manejo aí dessa área, tá? Aí é ela que entende isso aí. Eu não entendo nada, né? No que concerne ao contexto da produção teórica vigotskiana, é importante ressaltar a sua origem soviética, iniciada na segunda década do século passado, em meio a movimentos históricos revolucionários, né, econômicos, políticos da época, né? Vygotsky desenvolveu, então, suas ideias partindo de críticas que consideravam uma clivagem do objeto da psicologia, por um lado, a dimensão objetiva expressa do comportamento e submetida aos critérios da cientificidade vigente, e, por outro, a perspectiva subjetiva com enfoque nos processos internos, pouco explicáveis pelos parâmetros científicos. Como é que vocês foram vendo isso aqui que ele faz como crítica? Nós estamos vendo as escolas, né? Estruturalista, funcionalista. Então, a gente vê o Wundt, a gente viu William James, né? As escolas que, de alguma maneira, tinham esse olhar. Então, e aí a gente vai ver, né, que é essa crítica que ele está tecendo aí. O elementarismo reducionista e holístico também fenomenológico, que a gente viu na semana passada, né? Que a gente usa o método da fenomenologia, e aí ele fala, opa, aqui também eu tenho crítica, com base nos pressupostos filosóficos e nas concepções histórico-socialistas de Marx e Engels. Vygotsky advoga, então, que a realidade deveria ser compreendida dialeticamente, com base em dimensões materiais e históricas. E assim também seria a construção humana, produzida na dialética entre as condições objetivas e subjetivas de sua existência. Então, em sua concepção, o desenvolvimento humano é uma construção histórica e social, né? Então, como que se dá essa construção? Né? Derivada de processos interacionais e de condições objetivas de vida, e a consciência é constituída com base nas experiências vividas. Por conseguinte, a realidade e a subjetividade são compreendidas de uma maneira dialética, pois os seus elementos constitutivos são causa e efeito uns dos outros, estando em constante relação de transformação. Aqui eu vou colocar outro termo, que é nessa relação bidirecional, em que o sujeito ele entra, né, que é uma coisa que eu trabalhei lá nas epistemologias, quando estava dando desenvolvimento. Então, é uma dimensão que vem aí de um período em que eu saio de causa e efeito, embora ele utilize causa e efeito, mas eu não sei se é isso que é o termo que deveria ser, né, mas eu lido depois se eu saio do reducionismo, eu estou lidando muito mais com efeitos do que com causa. Para nós, quando a gente fala assim, nossa, isso aqui é muito reducionista, né? Eu saio do quê? Eu lido com efeitos, então. Eu não vou buscar causa, né? Mas eu vou ver os impactos disso, né? Quais são os efeitos que isso está produzindo, então? Então, de maneira geral, quando a gente tem essa perspectiva, a relação é bidirecional. Então, o sujeito ele tem uma modificação, ele promove a modificação no ambiente, né, a partir da sua existência, e o ambiente também promove a modificação no sujeito. Por quê? Por causa dessa relação que se dá, tá? Um promove ou provoca a mudança no outro. Nessa concepção de desenvolvimento,
está subjacente à ideia de que a condição para que o indivíduo se torne sujeito é a sua imersão na cultura, isto é, em um mundo constituído de significações que o orienta sobre a funcionalidade dos objetos, sobre o modo de ser, de agir, de interagir com os outros, que compartilham as mesmas referências culturais. Então, que dimensão que daqueles que entram ali naquele rol que vocês viam sempre, eu vou falar na aprendizagem, Piaget e Vygotsky, né? Depois Vallon, que entra com afetividade. Então, o que ele coloca de diferente? Ele vai colocar a perspectiva cultural, né? Que antes, o que a gente tem em Piaget? Piaget, ele fala do quê? Do indivíduo para o objeto, né? Ele está dando uma dimensão social e ele está dando uma dimensão cultural. Então, o que eu tenho dentro do social? Eu tenho as sociabilidades que são produzidas a partir disso, que é a minha relação com o outro, né? Então, é um campo de relações ali. E o cultural é algo mais macro, que de maneira geral também nos promovem dentro da nossa constituição, aquisição dos processos psicológicos básicos que ele vai trazer aqui para nós. Deixa eu ver onde é que eu posso passar aqui. Vamos ver. Tal processo se concretiza por meio da linguagem, que exclusivamente no ser humano assume um papel organizador, planejador do pensamento, tornando-o capaz não apenas de comunicação, mas também de construir e regular a si e o mundo. Essa é a base da compreensão de história, que tem um duplo sentido para Vygotsky, né? Então, a gente tem essa constituição aí, mas pela via também da linguagem, né? Porque depois ele vai separar. Então, vão ter teóricos dentro da histórico-cultural que vão estudar mais tal coisa e os outros que vão estudar linguagem, tá? Vamos ver aqui. No sentido materialista, a história significa a abordagem dialética geral das coisas, a compreensão acerca da mútua transformação do sujeito no mundo, que caracteriza o desenvolvimento humano. E significa também a história do homem, ou seja, a história das construções humanas ao longo da civilização. Isso também é uma nomenclatura que nós utilizamos, e vocês vão pegar outros textos, quando a gente estuda desenvolvimento humano, a gente vai estar olhando o nível o quê? Filogenético, tá? Então, se vocês verem filogênese, é isso aqui, história do homem, a história das construções humanas ao longo, quer dizer, a história do próprio homem. Então, enquanto homem, o que eu tenho na minha espécie? Esse é o desenvolvimento, e nós olhamos para isso dentro da histórico-cultural, porque a gente vai levar em consideração a filogênese, que é a história do próprio homem, né, ou a história do humano. A gente vai levar em consideração a ontogênese, mas vocês vão ver essas terminologias na análise do comportamento também, né, que vocês viram lá no behaviorismo. Então, a história do sujeito, né, e o cultural também que está aqui. Tem um outro texto que eu peguei, que eu acho que eu vou pedir de trabalho para vocês, mas eu ainda estou olhando, que ele vai trazer o desenvolvimento da adolescência nesse sentido, dentro da perspectiva da histórico-cultural. Bom, o social como palco dos processos humanos, né? Compreendendo que a existência do fenômeno psicológico está atrelada à existência da sociedade, impondo uma relação entre interno e externo que se movimenta para construir e modificar o mundo, simultaneamente a constituição psicológica dos indivíduos deste mundo. Leontiev, então, ele tem uma perspectiva também de uma teoria da atividade, então quem estuda depois da continuidade vê ele, né, nesse sentido. Ele e o Luria vão dando continuidade aos estudos de Vygotsky, porque Vygotsky produz até um ponto, e aí o professor que vocês um dia vão ter, se é da área, eles explicam isso melhor. E aí esses dois, eles dão, né, vão levando à frente, né, vão fazendo, porque quando só chega para nós depois que está traduzido, né, e talvez, me parece que não tem todas as traduções e é isso. Gente, para mim tá normal. Talvez seja a internet de vocês. Como é que tá aí para todo mundo? Professora. Oi. Tá travando muito a sua voz. Para mim não tá. Para mim não tá travando. Para você não? Quem não tá? Porque para mim tá normal. Tá, deve ser internet, tá, gente? Porque a internet, ela, dependendo se a sua internet não tá legal, o vídeo começa a travar, a voz também sai num delay, né? Tem um tempo aí de delay entre o que eu tô falando.
enfim, é a internet, tá? Prof, é porque ontem a aula do professor Oscar estava muito ruim, mas foi o próprio aplicativo do T-Link que estava muito ruim. Ele teve que cancelar a aula e começar de novo. Mas hoje, para mim, tá ok. Não sei se para os outros também tá. Não, para mim tá normal. Tá todo mundo dizendo que tá normal. Só uma pessoa que falou que não tá. Tava travando, mas agora já voltou, professora. Beleza, então. É porque... tá? Não tá. Então, o que ele vai estar, o que a gente vai estar vendo aqui? Que de maneira geral, eles vão estar usando para o construto individual, para o desenvolvimento individual do sujeito, os processos psicológicos, né, ou as funções superiores que ele chama, para que o sujeito também ele se aproprie deste mundo. Então, isso é consonante. Por quê? Porque para ele tem que ter essa interação no campo do desenvolvimento. A partir do momento que o sujeito ele interage com o mundo, isso vai promovendo o quê? Interações internas do sujeito, tá? Ele também trabalha com o que eu gosto, né? Com a teoria da atividade humana. O Leontiev, ele propõe isso. Quando a gente estuda trabalho, por quê? Porque tem um viés que a gente chama dentro da histórico-cultural que você trabalha orientação, como que chama, gente? Orientação profissional. Dentro da orientação profissional, a gente tem a perspectiva histórico-cultural. E aí a gente usa essa concepção teórica, quem trabalha com essa perspectiva, tá? Tem a ACP, que trabalha com orientação profissional, tem histórico-cultural. Então, cada abordagem pode ter aí o seu viés para orientar nessa busca de orientação profissional. Eu, quando fui fazer estágio na faculdade, era pela histórico-cultural. Então, a teoria da atividade é que o sujeito sempre está em movimento, porque a gente precisa do instrumento para a gente se desenvolver enquanto humano, né? Porque ele é um mediador aí do nosso desenvolvimento. E aí, o que ele diz, né? O tempo todo nós estamos, o quê? Em atividade, né? E aí, quando a gente olha a perspectiva do trabalho, por quê? Porque a gente utiliza Marx também para endossar isso. Tá? A gente usa os sistemas de classe para a gente olhar para isso, enfim, aí já é outra aula, super legal também. A linguagem é uma produção ao mesmo tempo social e individual, é a expressão de síntese de movimento entre sujeito e realidade, significado e sentido como uma unidade de contrários, e ao mesmo tempo revelam e possibilitam e concretizam a dialética entre subjetividade e objetividade, tá? Dessa forma, a categoria social emerge demarcando a importância de se conceberem a atividade e as capacidades desse humano para além do natural, considerando as relações sociais, objetos e instrumentos da cultura como a linguagem. Então, esses são os mediadores aí para o desenvolvimento e aquisição. O que ele está falando? Da constituição do homem, tá? E esse é um movimento dialético em que eu vou promovendo. O sujeito se desenvolve, ele também promove o desenvolvimento do mundo, e é uma produção também de subjetivações e de objetivações ali, né? Cultura como propulsora do processo de significação e desenvolvimento humano, e aí ele vai dar aí a dimensão do cultural para a gente. Então, para a compreensão da transformação do homem em ser humano, introduz dialeticamente no pensamento psicológico a relação entre esse homem, a natureza, as relações sociais e a cultura. Esse é um dos grandes avanços da teoria histórico-cultural, visto que as teorias do desenvolvimento do século XX, baseadas então no modelo biológico maturacional, quem ele está falando aqui mesmo? Está falando Piaget. Ainda que não desconsiderasse a cultura, compreendiam-na como um artifício externo ao homem, né? Por quê? Porque ele não levava esse elemento como o quê? O que também contribui para o desenvolvimento do sujeito, né? Então, era entre o objeto e o humano, né? Então, ele não tinha essa dimensão. E tudo bem, né? Ainda bem que veio o Vygotsky que trouxe essa dimensão. Só que ele precisa demarcar isso muito bem, né? Diferente aí, porque é isso que vocês têm que perceber conforme as psicologias vão se apresentando para vocês, né? Para a gente ter uma apropriação de algo que eu tenho um campo, né, que é dessa perspectiva ou dessa epistemologia,
o que eu preciso fazer? Eu preciso diferenciar de outras. Lembra qual que foi o movimento de muitos, por exemplo, quando a gente estava falando lá do estruturalismo para o funcionalismo? Então, eu preciso me distanciar, me apropriar de um conjunto de termos, né, trabalhar com significações em que a gente domina, para que isso seja só nosso, só nós olhamos para esse viés. E às vezes a gente põe algo novo. Então, o que tinha de novo aqui? A perspectiva cultural. A partir da Lei Genética do Desenvolvimento Cultural, Vygotsky inaugura uma nova concepção acerca da relação entre as funções biológicas e funções culturais, a natureza e o simbólico, a história pessoal do indivíduo e a história social, propondo 2 planos do desenvolvimento humano. Um, que segue a linha evolutiva da maturação biológica, e outro que define o caráter cultural do psiquismo. Em segundo plano, é o que estabelece a qualidade do humano, né, ou a qualidade humana, isto é, transforma o indivíduo em sujeito ou pessoa. O que ele quer dizer? Que é só nessa interação com o próprio homem e todo esse mundo que já está simbolicamente construído, né, que nós vamos nos constituir enquanto humano. Senão, nós não vamos. Então, quando a gente estuda muito essa teoria, eles colocam aqueles primeiros estudos de pessoas que não foram criadas tanto com humanos, e aí tem uma dificuldade na aquisição da linguagem, né? Uma série de coisas. Então, para a gente ser humano ou homem, então, né, ali, eu preciso estar entre humanos, que é só dessa forma para que eu possa aprender todo o quê? Esses elementos culturais e sociais que fazem parte desse ser humano aí. Senão eu não consigo, tá? De acordo com Pino, então, a cultura é um dos conceitos chaves que se encontram dispersos na obra de Vygotsky, explicando ao se tratar dos processos de significação e da base materialista, histórico e dialética de análise, em que identificamos pistas para compreender a noção vygotskiana de cultura. Ele fala o quê? Bom, isso ele não completou, ele não deixou definido, né? Quem veio depois dele é que termina de construir. Ele deixa ali, pum, como é que quem vem depois dele contribui? Então, é isso. Assim, corroborando, então, a perspectiva de Souza e Andrada, é um desafio reflexivo e autoral atribuir sentido e outras possibilidades de interpretação à obra do autor, sem ter a pretensão de dar conta da totalidade. Pino percebe a cultura. Aí ele vai lá, bom, como é que tal teórico vê, então, o que é cultura para Vygotsky, né? Percebe a cultura como uma produção humana e reconhece a vida social e a atividade humana como fontes dessa produção, né? O produto da vida social e a atividade social está afirmando que ela, daí ele coloca Vygotsky, está afirmando que ela é a obra do homem, né? O quê? A vida social e a atividade social. Por conseguinte, que não é obra da natureza. Isto quer dizer que entre cultura e a natureza existe uma linha divisória que as separa e que as une, e essa linha passa pelo homem, e ao mesmo tempo natureza e agente de transformação. Portanto, alguém capaz de produzir cultura, mas incapaz de criar o que é a natureza. Esse processo seria, assim, constituído por rupturas e por continuidades, em que aponta, por um lado, como rupturas as transformações provocadas pelos símbolos, né, ou signos, nas funções elementares ao longo da história, e por outro, como um contínuo, visto que as funções superiores pressupõem uma base biológica natural para que o desenvolvimento ocorra. O que ele quer dizer com isso, né? Tem uma produção simbólica e cultural aí dos signos, quando a gente já entra no mundo, o mundo já está estruturado, e nós vamos nos apropriando desse mundo de significação, só que por outro tem um aparato biológico que a gente vai o quê? Vai promovendo esse desenvolvimento ao longo do processo de aquisição aí desse mundo de linguagem. E Pino estuda a linguagem, né, gente? O conceito de cultura proposto por Pino traz a sintonia com a perspectiva vygotskiana, estando a cultura relacionada com o caráter instrumental, técnico e simbólico da própria atividade humana. A cultura envolveria, assim, as mais diferentes produções de ser humano, relacionando-se com produções artísticas, tradicionais, científicas, organizativas, comunicativas, ampliando sua percepção, envolve desde a acumulação de informações partilhadas cotidianamente até a organização das regras e códigos construídos socialmente. E isso é um fator que hoje os antropólogos, mas estudando hoje, né,
o que já tem produzido aí dentro do campo da antropologia, a gente sabe o quanto que a cultura ela vai interferir na constituição da subjetividade, né? E o quanto, por exemplo, que quando você está em outro país, ou quem já foi aí ou tem notícias, sabe, né, que nem sempre você se adapta aí, indo, mesmo que você queira para um outro país, você se adapta, né, pelas diferenças culturais. É possível, mas é um pouquinho mais difícil. Ou às vezes você não se adapta mesmo. Isso é muito avaliado quando você vai para outros países, entra no mercado de trabalho, isso tem uma avaliação, né? Mas enfim. Assim, dizer que a cultura é um conjunto das produções humanas equivale a dizer que estamos diante de um conceito que engloba uma multiplicidade de coisas diferentes que têm o fato de serem construídas em dois componentes que caracterizam a produção humana, a materialidade e a significação. Bom, as implicações, então, do social e cultural para o pensamento, né, de Vygotsky. Então, a compreensão de homem como ser social está presente em toda a obra. Para o autor, o sujeito se constitui aprendendo significados nas relações sociais e nesta constrói cultura, uma vez que dessa compreensão deriva que toda a função psicológica superior foi gerada anteriormente numa relação entre pessoas. O que ele quer dizer? Quando vocês vão... Não sei se você... Bom, mas vamos lá. Eu acho que vão, porque... vai. O que ele quer dizer com as funções superiores? A gente tem perspectivas teóricas para olhar o desenvolvimento das funções, ou como elas se dão, de maneira o quê? Às vezes, mais biológica, né? E o que ele fala? A crítica aí, quando a gente está estudando histórico-cultural na perspectiva do desenvolvimento das funções, ou ser um propulsor para isso, que é um processo, não é simplesmente algo que você localiza, e é isso. Então, ele precisa o quê? Dessa interação para o desenvolvimento. Então, ele vai ter uma perspectiva sempre dinâmica acerca do quê? Dos processos das funções superiores. Então, não tem para ele algo que está topograficamente aqui, então, vamos falar de linguagem, vamos, né? Aí, como é que é a linguagem e a cognição? Né? Como é que se faz o processo de aquisição? Assim. Então, ele vai fazer o quê? Ele começa a ter um olhar de que isso tem uma perspectiva numa constância de desenvolvimento entre que ele coloca, né? O sujeito ele vai se apropriando aí de elementos culturais através de todo esse conjunto de signos e ele vai desenvolvendo as funções, né? Então, quando eu entro nesse mundo, isso é um promotor para o desenvolvimento das funções. E aí a gente vai trabalhar com os conceitos dele da zona do desenvolvimento potencial, né? Ou ele fala proximal, aí depende da tradução. Em que a gente sempre vai estar fazendo o quê com o sujeito? A gente vai vendo o que ele já tem como aquisição, né? A gente vai o quê? Sempre introduzindo aí coisas em que são possíveis para que esse sujeito aprenda, em que a gente vai tateando, testando, conseguiu, fez aquisição, eu já vou fazendo novas introduções. Essa é a linha do desenvolvimento potencial do sujeito para a aprendizagem. Então, isso é uma constância. Né? Eu sempre vou estar olhando para essa zona do desenvolvimento aí, para que eu consiga fazer o quê? Promover novas aquisições, tá? Mas ele quer dizer o quê dessas funções? Que essas funções, elas não precisam, assim como dizia Piaget, você não precisa ter uma idade para que ela se promova, para que ela se desenvolva. Você precisa desse contato, da relação bidirecional para promover esse desenvolvimento, senão isso não acontece, tá? Bom, é importante destacar que os entendimentos da obra de Vygotsky foi sendo apropriado pelos teóricos ocidentais. Por quê? Porque ele tem uma linha, né, soviética, conforme seus escritos eram traduzidos. Algumas dessas traduções referentes eram meras compilações, né, comprometendo inclusive seus fundamentos marxistas. Contudo, nosso recorte nesse artigo, ele dá, então, né, ele fala de 3 textos em que ele vai estar utilizando aí. Bom, consideramos que o desenvolvimento cultural de uma pessoa expressa-se não só pelo conhecimento por ela adquirido, mas também pela sua capacidade de usar objetos em seu ambiente externo e, acima de tudo, usar racionalmente seus próprios processos psicológicos. Então, onde ele se... Lembra da função que ele traz da linguagem, onde a gente se autorregula ou a gente começa a se organizar, porque isso é linguagem, né? Então, eu começo a me organizar. E aí, essa que é a avaliação. Quando eu começo a utilizar desses recursos
né, nesse campo da apropriação. O talento cultural significa essencialmente a capacidade de controlar seus próprios recursos naturais, significa a criação e ampliação dos melhores dispositivos no uso desses recursos. Eita, agora está passando um helicóptero aqui em casa. Podemos entender, portanto, o termo cultural como relacionado à história como linha da evolução das interações sociais, pelo desenvolvimento da aquisição de habilidades, bem como de modos de comportamento e pensamento, então Lurie e Vygotsky. Social e cultural teriam, portanto, significados diferentes, porém estreitamente relacionados, posto que sem o social, sem a interação humana, não há cultura. Então, para o desenvolvimento nessa perspectiva teórica, nós aprendemos muito com os pares, e é muito isso, nós nos constituímos pela via do outro, pelo discurso do outro, com os pares. Quando a gente está trabalhando dentro de uma perspectiva mais novinha de desenvolvimento ali das crianças, a gente sempre coloca as crianças em pares. Por quê? Porque às vezes a professora não tem às vezes um recurso, mas que o coleguinha fazendo ele aprende mais rápido. Ah, eu entendi. Aí o coleguinha explica, fala assim, agora eu entendi. Vem aqui e explica. Aí às vezes o coleguinha explica, ele entende. Mas por quê? Porque entre os pares essa interação fica mais fácil, tá? Então, a gente utiliza isso também como mediação para a aprendizagem, né? A cultura, portanto, acompanha o percurso do desenvolvimento histórico acumulado pela humanidade. Dialeticamente, é no desenvolvimento da cultura, que seriam valores, costumes e habilidades, enfim, que ocorrem as mudanças sociais, né? Que é formas organizadas de interação, sendo essas mudanças também modificadoras da cultura, né? Vamos lá. Então, como consideração aí, né, apontamos alguns entendimentos dos conceitos de social e cultural e os possíveis desdobramentos advindos da complexidade dos seus usos, os entrelaçamentos que existem entre os termos da perspectiva, e ele vai fazendo isso ao longo do texto, mas no final é isso que eu trouxe para você, que é o que mais importa para a gente, né? E aqui ele vai estar fazendo o quê? Né? Que de maneira geral, embora tudo que ele trouxe, ele vai estar entrando num viés mais epistemológico e metodológico, tá? Por quê? Aqui ele coloca, deixa eu ver, quando ele faz aquela separação das linhas de estudo aqui, que eu preciso... Aqui, ó. Deixa eu ver se é isso. Ó, a primeira, deixa eu ver, por entendimento amplo, percebemos entre as perspectivas. Por um entendimento amplo, percebemos o quê? A primeira, na qual a ação é mediada e o conceito da atividade humana estariam diretamente ligados à categoria social, tendo como foco a ação humana e as mudanças produzidas no ambiente. Afirma que é pelo trabalho que o ser humano intervém na natureza, humanizando-a. Tem mesmo, de fato, teóricos que, quando você vai olhar a perspectiva de trabalho, é por essa via. E aí entra também a teoria da atividade de Leontiev para respaldar por essa ideia, tá? E aí a gente tem que ver o viés marxista também. E por esses meandros que ela faz a dimensão social na perspectiva sociohistórica, apoiando-se na teoria da atividade, que é o que eu falei para vocês. Bom, eu quero ver... Onde é que está aqui? A segunda direção é percebida e está ligada ao conceito de cultura e mediação semiótica, voltada à produção de signos. Tal enfoque envolve os processos de regulação do comportamento, ou seja, as mudanças internas que o instrumento simbólico é capaz de promover. Os signos, entre os quais está inclusa a linguagem, são emergentes em um conjunto de produção, então, cultural. Aqui é o viés da linguagem, tá? E aí esse conjunto de significados que tem aí essa perspectiva que eles vão estar apresentando. Tá aqui, ó. Ele vai colocar aqui, por outro lado, aqui. Importante para a compreensão da função da singularidade no desenvolvimento cultural, da construção de sentidos e significados pelos indivíduos e das características próprias da linguagem. As tendências aqui levantadas encontram-se em concretude nos diferentes termos mencionados desde o início desse artigo. Daí ele coloca, por um lado, aí ele dá que é a diferença aí entre os teóricos, aí, o que se estuda. Então, nós temos um conjunto de teóricos que buscam, então, né, enfoques voltados para a ação coletiva, a mudança social, entendimento das relações de classes sociais, e aí tem um embasamento mais marxista para isso, e aí que ele coloca Bock, Leontiev,
esse teórico aqui, que eu não sei o nome dele. Por outro, temos estudos voltados para a linguagem, enunciação, produção de sentidos e significados. Pino, mas também tem outro que eu também gosto muito dele, que eu li uns 3 livros dele, que eu esqueço o nome dele também. Mas que também trabalha com linguagem, né? Então, o que a gente tem aqui, que ele apresenta? Então, a gente tem um enfoque que vai trabalhar com o coletivo, né? Que vai trabalhar com social, cultural, enfim, e por outro que vai trabalhar com linguagem, tá? E aí, esse pessoal que também trabalha com linguagem, tem aí, embora nem tanto, mas eu vi mais em textos em espanhol, que também produzem aí o quê? Todo um conjunto de conhecimento para a neuropsicologia, tá? Que aí você vai trabalhar as funções superiores mesmo. E aí tá para além da linguagem, não é só linguagem. Bakhtin também é um teórico, gente, dentro do campo da linguagem, tá? Quando vocês, se vocês um dia tiverem, mas isso está mais lá dentro da linguística, né? Sendo um autor de base semelhante a Vygotsky, trouxe uma série de contribuições acerca da propriedade do signo, com base em uma teoria marxista da linguagem. Tais tendências encontradas remetem aí à menção de Walsner de que há basicamente 2 orientações em psicologia cultural, a semiótica e a da atividade. Semiótica é o quê? É de signos, né? Que a gente está falando ali de significados. E da atividade, que é aquela que a gente vai levar para o trabalho, mas aí que eu tenho que levar em consideração ali o social e cultural. Essas tendências estariam focadas, respectivamente, na mediação dos signos e na ação do uso da cultura. Note, então, que o termo cultura aqui é utilizado em ambas as orientações sugeridas. Seriam 2 caminhos existentes dentro da mesma chamada psicologia cultural. O que nos permite afirmar, mais uma vez, que, com relação aos conceitos aqui envolvidos, não tem se fixado claras diferenciações ao longo da produção científica. E aqui ele volta de novo e tal, e aí o que ele coloca no final para vocês perceberem aqui? Né, que também precisa de uma consonância aqui, que ele coloca aqui, ó. Assim, ao longo de se resolver ou superar tensões inerentes a essa discussão, esperamos ter trazido blá, blá, blá. Aí ele coloca aqui no final. Que precisa do quê? Do incentivo a uma abordagem histórica e dialética, né, das coisas, na busca da consistência e da coerência epistemológica e metodológica. Por que ele faz isso? Porque a gente tem aí um conjunto, tem uma teoria que está bem já respaldada e com uma diferenciação bem grande do que se quer ali observar dentro do seu objeto. Entretanto, as metodologias nem sempre contemplam essa epistemologia, esse viés, vamos dizer assim, porque a gente está falando de uma mesma. Então, se eu estou estudando ali, eu estou trabalhando com linguagem, eu preciso ter uma metodologia consonante com o quê? Com essa teoria, com esse olhar, né? E é isso que ele diz, então. Eu preciso o quê daqui para frente com os trabalhos que eu estou vendo? Que isso acontece muito quando a gente está discutindo lá no início do semestre, né? Algumas abordagens ou alguns estudos sobre a temática que a gente está estudando ou sobre a disciplina. Eu preciso ter consonante, um corpo teórico, junto com a metodologia, ou com o método que se está usando e, respectivamente, o tipo de pesquisa. E aqui ele vem fazendo essa crítica, que por mais que, teoricamente, a gente já consegue diferenciar isso, me parece que já está bem encorpado isso, ainda no plano da metodologia, ou seja, quando vocês forem a campo, ainda se utiliza, talvez, de metodologias que não são tão consonantes com a perspectiva histórico-cultural. Talvez possa ser por isso. E é difícil mesmo, porque, assim, são poucas produções que eu vejo a nível metodológico. E aí eu acho que a gente está construindo isso, né? Para que a gente dê conta aí, né, dessas... A gente trabalha com história de vida, mas história de vida aí a gente tem outras perspectivas teóricas, quando a gente pode trabalhar numa perspectiva histórico-cultural também. Mas é uma metodologia que também tem um outro caminho. Então, assim, a gente fica no quê? A gente fica na busca de fazer essa consonância entre concepção teórica, com esses conceitos muito bem definidos, e como é que eu vou fazer isso no campo? Né? Porque eu preciso fazer minha coleta de dados, a minha metodologia tem que ser consonante com isso também. Tá? Então é isso, gente. Alguma dúvida?
Professora, quando a senhora falou sobre os signos, eu não entendi muito bem se era sobre signos tipo Áries, essas coisas, e tem muita gente que acredita nessas simbologias, ou no sentido de significados de, sabe, tipo, eu fiz algo e aquilo tem algo atrás, tipo, aquilo traz um significado. Não entendi qual que é a dúvida entre o que e o quê? Não, é que a senhora falou sobre os signos, né? Aí eu fiquei na dúvida se eram signos tipo Áries, essas coisas, tipo signos, ou se eram significados, entendeu? Nessa hora deu uma travada para mim e eu não entendi muito bem. Bom, signo é signo. Signo é signo. Ele tem uma leitura mais universal. Significado modifica. Então, se você for, por exemplo, lá no, sei lá, vai dar uma volta lá em outro país. Tem lá um signo na frente de um banheiro ou próximo lá para você saber. Você vai buscar banheiro para universalmente o signo lá que está lá. Um símbolozinho lá de uma pessoa, que é o banheiro, você já sabe o que é, tá? Então é algo que tem mais um tempo aí. Agora o significado ele pode variar, tá? Mas é um conjunto aí que ele quer dizer da semiótica acerca disso, porque isso é linguagem, tá bom? E aí ele está dizendo o que acerca disso? É esse domínio aí, ou esses dois campos que diferenciam dentro da histórico-cultural, tá? Que aí a gente vai levar em consideração o social e a cultura para estar constituindo, né, esse conjunto aí de significados, de signos e de significados. Por quê? Estou dando aula aqui, todos vocês vão compreender da mesma maneira. Prof, antes da senhora falar do significado, a senhora falou de um outro assunto, é porque o meu travou que me tirou daqui e eu custei entrar de novo, aí eu tô com medo de perder alguma coisa. Não lembro qual que é a dúvida. Você fala É agora? porque antes era falar do significado, ou o assunto significado já veio longo aí, porque a hora que a senhora falou, a senhora estava falando a senhora falou metodológico lá, e aí pegou e cortou tudo aqui, ia sair. Aí eu não sei se depois disso a senhora falou mais alguma coisa. Não, olha, o que eu vou dizer para ti? Falei tanta coisa. Mas assim, gente, de maneira geral, é vocês darem uma retomada, e tá bem simplesinho o texto, tá? Por quê? Porque eu tô falando da mesma coisa praticamente o texto todo. Não sei se vocês repararam, né? O tempo todo a gente está falando do quê? Da perspectiva social e cultural, que são os dois conceitos que ele trabalha no texto. E aí ele faz uma diferenciação ali dentro dos teóricos, dentro dessa perspectiva teórica. Quem estuda o que aqui? Opa, fulano estuda isso e fulano estuda isso. Então ele vai lá estar trazendo para nós um panorama de quem vai estar estudando linguagem, né, que é o campo da semiótica, quem vai estar estudando atividade ou trabalho, né, ou quem está estudando lá grupos, interação social. Aí ele dá essa perspectiva para nós lá na leitura, tá? E aí, no final, ele traz isso para Vygotsky, ele pontua, e vocês vão no texto e busquem isso, tá? Vocês têm toda a autonomia para fazer, e o textinho é tranquilo para isso. Então, ele traz como é que... Ele fala, bom, gente, parece que para Vygotsky isso ficou um pouco aberto. Quem vem pós ele, ou quem está aqui na América Latina, pode escrever de tal forma. Será que ele contribui? Ele vai apresentando alguns teóricos que produziram acerca de cultura, e aí cada um dentro do seu viés, se é isso na aquisição de linguagem ou, por exemplo, das funções superiores que ele quase não entra, mas é muito importante, né? Tem uma pegada grande aí para isso, mas ele não utiliza isso no texto. E aí no final ele só fecha com o quê? Depois que eu fiz essa diferenciação dos campos de estudo que se tem, que nós achamos na literatura, que é só um recorte desse texto, que você precisa ficar muito claro isso, ele vai falar do quê? Da dificuldade ainda que se tem, do que eles fizeram ali, toda uma varredura pelo viés metodológico do texto, que nem sempre ainda, né? A gente tem consonante o quê? A teoria que se propõe com esses dois elementos que são importantes, junto com a metodologia, tá? É isso que ele coloca. E aí, o que eles estão em busca? De achar ou propor metodologia consonante com a concepção teórica, porque isso é muito importante, tá? Então, é mais ou menos por aí.
E aí vocês recorram ao texto, né? Porque ele é bem tranquilinho para isso, ou vocês assistam o vídeo. Certo? Gente, beijinho. Bom final de semana para vocês. Eu vou ver se até o final de semana eu já lanço para vocês a atividade N2, a N3, tá? Para vocês entregarem. Então é isso. Bom descanso, bom final de semana, até para vocês.